Fala pessoal, vamos para as análises dos jogos deste domingo, 29 de maio de 2022. Mas primeiro vamos dar uma conferida na lista dos jogos de quinta-feira. E na lista de quinta-feira estava o BEC Libertad, que venceu por 4-1. O primeiro gol saiu aos 25 minutos, tomou o empate no final do primeiro tempo, mas fez mais 3 gols no segundo tempo e acabou goleando a equipe do The Strongest. Na lista também estava o BEC Júnior Barranquilla e não bateu. A equipe do Júnior foi atropelada em casa, perdeu por 4-0 para a União de Santa Fé e foi eliminado da Sul-Americana. E para fechar a lista, o BEC Vasco da Gama contra o Brusque e bateu. A equipe do Vasco venceu o jogo por 2-0, fez o primeiro gol aos 41 minutos do primeiro tempo e aos 62 fez o segundo gol e garantiu a vitória. Então a lista de quinta-feira ficou aí com 2 acertos e um erro. Acertei o BEC Libertad, o BEC Vasco e errei o BEC Júnior Barranquilla. Vamos agora para as análises dos jogos deste domingo. E neste domingo, de mais importante, temos o Campeonato Brasileiro da Série A. Coritiba contra o Botafogo. A equipe do Coritiba nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. A equipe do Botafogo nos últimos 5 jogos tem 3 empates e 2 vitórias. Os últimos jogos entre eles: vitória do Botafogo por 1-0, vitória do Botafogo por 2-0 e vitória do Botafogo por 2-1. A equipe do Coritiba vem de derrota, perdeu fora de casa para o Atlético Goianiense por 2-0 e a equipe do Botafogo vem de um empate fora de casa contra o América Mineiro. A equipe do Botafogo tem uma derrota nos últimos 10 jogos e a equipe do Coritiba nos últimos 10 jogos tem 4 derrotas. Esse jogo pode ser interessante para buscar alguma coisa em Lei Coritiba nessa odd de 2,55, mas joga em casa. Eu não vou colocar na lista o Lei. Deixa eu dar uma olhada na odd de gols aqui. O over mais de 2,5 está com uma odd de 2,25. A odd do mais de 2 gols já deve estar próxima a 2, então eu vou colocar na lista o over mais de 2 gols. Dando sequência, Santos contra o Palmeiras, é o clássico paulista da rodada. A equipe do Santos nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. E a equipe do Palmeiras nos últimos 5 jogos tem 3 vitórias e 2 empates. Os últimos jogos entre eles: vitória do Palmeiras por 1-0, vitória do Palmeiras por 2-0 e vitória do Palmeiras por 3-2. A equipe do Santos vem de 2 empates em casa, empatou em 0-0 contra o Ceará pelo Campeonato Brasileiro e empatou em 1-1 contra o Banfield pela Sul-Americana. A equipe do Palmeiras vem de vitória pela Copa Libertadores da América, venceu o Deportivo Táchira por 4-1, depois de vencer o Juventude fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. A equipe do Palmeiras nos últimos 10 jogos tem 9 vitórias e um empate. E nesse jogo eu vou colocar a equipe do Palmeiras em BEC. Dando sequência, Corinthians contra o América Mineiro. A equipe do Corinthians nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. A equipe do América Mineiro nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. O mercado de gols, o over mais de 2,5 com uma odd de 2,15. Os últimos jogos entre eles: empate em 1-1, vitória do Corinthians por 1-0 e empate em 1-1. A equipe do Corinthians vem de empate pela Libertadores em casa contra o Always Red. Já são 3 empates seguidos em 1-1. E a equipe do América vem de derrota para a equipe do Independente Del Valle pela Libertadores por 3-0. Pelo Campeonato Brasileiro, empatou em casa contra o Botafogo por 1-1. O Corinthians é favorito com uma odd de 1,62, joga em casa diante da torcida, deve vencer essa partida, mas depois de empatar em casa contra os reservas do Always Red, eu não tenho muita confiança para colocar o Corinthians na lista, embora sejam competições diferentes. No mercado de gols, os últimos confrontos entre eles, nenhum bateu o over 2,5 e também vou deixar fora. Dando sequência, Cuiabá contra o Atlético Paranaense. A equipe do Cuiabá nos últimos 5 jogos tem 2 derrotas, 2 empates e uma vitória. E a equipe do Atlético Paranaense nos últimos 5 jogos tem 3 vitórias e 2 derrotas. Os últimos jogos entre eles: vitória do Atlético Paranaense por 1-0 e vitória do Cuiabá por 1-0. O Atlético Paranaense venceu em casa e o Cuiabá também venceu em casa. A equipe do Cuiabá vem de derrota pela Sul-Americana, perdeu por 3-1, já estava eliminado. E a equipe do Atlético Paranaense vem de vitória pela Libertadores contra o Caracas, venceu por 5-1. Jogando fora de casa pelo Campeonato Brasileiro, a equipe do Atlético Paranaense ainda não venceu
E jogando em casa, a equipe do Cuiabá também não venceu. Eu vou ficar fora desse jogo. Fluminense contra o Flamengo. A equipe do Fluminense nos últimos 5 jogos tem 2 derrotas, 1 empate e 2 vitórias. E a equipe do Flamengo nos últimos 5 jogos tem 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. O Fluminense ocupa a 7ª colocação com 11 pontos e o Flamengo a 14ª colocação com 9 pontos. Os últimos jogos entre eles, empate em 1-1, vitória do Fluminense por 2-0 e vitória do Fluminense por 1-0. A equipe do Fluminense já não perde para o Flamengo há 5 jogos. Nos últimos 5 jogos são 4 vitórias do Tricolor e 1 empate. A equipe do Fluminense vem de vitória pela Sul-Americana, atropelou o Oriente Petroleiro, fez 10-1. Uma das goleadas mais inúteis do futebol, o Fluminense acabou sendo eliminado da Sul-Americana e a equipe do Flamengo vem de vitória pela Libertadores e venceu o Sporting Cristal em casa por 2-1. Aqui pode ser um jogo interessante para buscar o Lei Flamengo nessa odd de 1,83. Mas a equipe do Fluminense, embora venha uma sequência boa, não passa muita confiança. Eu acredito que o Flamengo vai ter mais a bola, vai estar mais próximo do gol. Por isso eu vou deixar esse jogo fora da lista. Talvez no ao vivo dá para buscar alguma coisa nesse Lei Flamengo. Atlético Mineiro contra o Avaí. A equipe do Atlético Mineiro nos últimos 5 jogos tem 3 empates, 1 derrota e 1 vitória. E a equipe do Avaí nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. A race do Avaí nos últimos 5 jogos é melhor do que a do Atlético Mineiro. O mercado de gols, o over mais de 2,5 com uma odd de 1,75. A classificação, a equipe do Atlético Mineiro ocupa a 4ª colocação com 12 pontos. Em 7 jogos venceu 3, empatou 3 e perdeu 1. A equipe do Avaí ocupa a 10ª colocação com 10 pontos. Em 7 jogos venceu 3, empatou 1 e perdeu 3. Os últimos jogos entre eles, vitória do Avaí por 1-0, vitória do Atlético Mineiro por 2-1 e empate em 1-1. A equipe do Atlético Mineiro vem de derrota, perdeu em casa para o Tolima pela Libertadores e a equipe do Avaí vem de derrota, fora de casa perdeu para o Atlético Paranaense por 2-1 pelo Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro com uma odd de 1,22 deve vencer essa partida, mas eu vou ficar fora. Dando sequência, Major League Soccer. La Galaxy contra o Austin. A equipe do La Galaxy nos últimos 5 jogos tem 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. E a equipe do Austin nos últimos 5 jogos tem 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Eu vou ficar fora desse jogo. Seattle contra o Charlotte. A equipe do Seattle nos últimos 5 jogos tem 3 derrotas e 2 vitórias. E a equipe do Charlotte nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Não assisti nenhum jogo dessas equipes nessa temporada, por isso eu vou deixar fora da lista. Dando sequência ao Campeonato Brasileiro da Série B, Vila Nova contra o Grêmio. A equipe do Vila Nova nos últimos 5 jogos tem 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. E a equipe do Grêmio nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A equipe do Grêmio já não vence há 3 jogos. A equipe do Vila Nova ocupa a 18ª colocação com 8 pontos, precisa vencer para sair da zona de rebaixamento. E a equipe do Grêmio na 6ª colocação com 12 pontos, precisa vencer para encostar no G4. Recentemente eles não se enfrentaram. A equipe do Vila Nova vem de 0-0 em casa contra a Chapecoense, já não vence há 3 jogos, são 2 derrotas e 1 empate. E a equipe do Grêmio vem de vitória sobre o Glória de Vacaria pela Recopa Gaúcha, venceu por 5-0. Mas pelo Campeonato Brasileiro da Série B já não vence há 3 jogos, são 2 empates e 1 derrota. O Grêmio é favorito com uma odd de 2,20. A equipe do Grêmio venceu apenas um jogo fora de casa, venceu o Operário. Eu vou deixar esse jogo também fora da lista. Então a lista de domingo ficou aí com o Back Palmeiras e o over mais de 2 gols Coritiba contra o Botafogo. É isso aí galera, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.